Mas inicialmente o Nordeste foi o principal produtor de açúcar aqui no Brasil. E isso, né, gerou grande desenvolvimento para a região, tanto que a capital do Brasil foi Salvador durante bastante tempo. Fala pessoal, eu sou o Samir e esse é mais um Explicação. Então, antes da gente começar, não deixa de dar o seu like aqui, que ajuda bastante o canal. Não deixa também de clicar aqui no botão de se inscrever, aqui embaixo. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque isso também ajuda muito. E, cara, claro, compartilha com seus amigos, porque isso também a gente consegue divulgar e propagar mais o conhecimento para as pessoas. Então, sejam bem-vindos. Bora lá? Então, pessoal, desde o começo dos vídeos, a gente tem falado bastante em relação a alguns pontos políticos, porque isso é importante para a gente poder entender o que aconteceu durante a colônia e tal. A gente também falou um pouco sobre a sociedade da época, a gente falou dos índios e etc., a gente falou dos africanos que vieram para cá. Mas agora chegou um ponto bem bacana, que por sinal eu gosto muito, que é para a gente falar sobre a economia da colônia. Então apertem os cintos, pega a sua pipoca e vamos lá. Galera, para a gente poder entender a economia brasileira, a gente precisa entender primeiramente quem foi essa pessoa, esse português que veio para o Brasil. Diferente de vários outros países que iam famílias inteiras para colonizar, na verdade, quem vinha aqui para o Brasil era o empresário, era aquele burguês cheio da grana, e normalmente ele vinha sozinho e tal, que era justamente para poder explorar a terra. Além disso, é importante a gente também entender em relação ao mercantilismo português, né? A gente vem falando sobre isso em algumas aulas, mas só para a gente poder revisar e deixar bem fixado esses pontos. Os Estados-nação que tinham acabado de se unificar, não foi só um exclusivo de Portugal, na verdade todos os países tinham mais ou menos essa prática, que era de ter acúmulo de capitais. Então, para eles, naquela época, um país bem-sucedido era um país com muitos metais preciosos. E para acumular metais preciosos, tinha algumas formas para fazer. Primeiro, seria ter uma balança comercial favorável, ou seja, você exportar mais do que importar. Nesse caso, você vai vendendo seus produtos, você vai acumulando metais preciosos e você vai fortalecendo a sua economia. Então a economia era bem centralizada, o Estado ele intervinha muito na economia nessa época. Além disso, um outro ponto também era a exploração de colônias. E no caso português, principalmente as colônias que Portugal tinha lá na África e aqui na América, que viria a ser o Brasil. Tanto que existia uma coisa que eles chamavam de pacto colonial ou exclusivo colonial, que significava o seguinte, basicamente, a colônia ela só poderia comercializar com a metrópole. Então, nesse caso, todos os produtos produzidos no Brasil tinham que ir exclusivamente para Portugal, e Portugal cuidava de revender esses produtos dentro da Europa para acumular mais capital. E, além disso, a América Portuguesa só poderia consumir produtos manufaturados que vinham da metrópole. Então, isso é uma coisa que a gente chama de exclusivo colonial. E aí, como a gente falou, o produto que foi escolhido para ser produzido aqui na colônia foi justamente o açúcar. Isso porque o açúcar já há séculos já vinha sendo bem valorizado pelos países da Europa, então era quase que uma especiaria também. E além disso, também o que favoreceu bastante foi que Portugal já tinha experiência com as ilhas lá do Atlântico, principalmente Cabo Verde, Açores, etc., que eram também colônias portuguesas. Além disso, aqui, por ser um clima tropical, era um clima extremamente favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, né? O clima e o solo. E os primeiros colonos que vinham, né, eles vinham com seus próprios recursos, que eram os capitães donatários, que a gente chamava, e eles mesmos se encarregavam de produzir o açúcar e comercializar com a metrópole. Por vários motivos que a gente falou, né, nesse vídeo que está aqui sobre capitanias hereditárias, somente duas delas realmente deram certo, que foi a de Pernambuco e de São Vicente, mas não foram somente elas. Na verdade, a gente pode dizer que, principalmente depois da instalação do governo geral, a capitania da Bahia também se desenvolveu bastante, e do Rio de Janeiro também, com vários engenhos. Inclusive, né, então um detalhe interessante para quem mora no Rio de Janeiro, a capitania do Rio de Janeiro se desenvolveu muito em cima dos engenhos, tanto que a gente vê até hoje vários bairros do Rio de Janeiro com nome de engenho. Então a gente tem Engenho Novo, Engenho de Dentro, Engenho da Rainha, Realengo, que significa Real Engenho. Todos esses eram engenhos dentro da capitania do Rio de Janeiro, para vocês verem o quanto o Rio de Janeiro também se desenvolveu na indústria açucareira. Mas se eu falando engenho, o que significa esse engenho? O engenho nada mais era do que a grande propriedade de terra que girava em torno
da moenda da cana-de-açúcar, né, do refinamento e da produção do açúcar. Na verdade, dentro do engenho tinham algumas áreas que eram extremamente importantes, como a própria moenda, que servia, né, que tinha lá o caldeirão, que servia justamente para moer a cana e produzir e refinar o açúcar. Além disso, você tinha também a Casa Grande, que servia justamente de residência, escritório e meio que uma fortaleza para o senhor de engenho, que, na verdade, toda a sociedade, quando a gente for falar de sociedade, a gente vai falar sobre isso também, mas a sociedade toda daquela época girava em torno da figura do senhor de engenho, né? Então a gente fala que era uma sociedade bastante patriarcal. E, além disso, tinha também a morada dos escravos, porque vocês sabem que toda a indústria do açúcar, ela girava em torno da exploração de mão de obra escrava do africano que era trazido à força, escravizado pelos portugueses. Então, o lugar, a moradia desses negros, desses escravos, era a senzala. Lá ficavam os negros que iam trabalhar nas moendas, que iam trabalhar na colheita. Então, a expectativa de vida dessa galera era muito menor, mas também tinham escravos que moravam na Casa Grande, tanto que havia uma diferenciação entre o escravo da Casa Grande e o escravo da senzala, né? Então, até em relação a tratamento e etc. Mas como que se dava essa exploração da cana-de-açúcar? Então, muitos historiadores eles chamam, né, que essa forma de exploração da terra era do tipo plantation. O que significa isso? Primeiro, monocultura. E o que significa isso? Então, era a produção, mono quer dizer cultura, cultivo, então você cultivava somente um produto, que era a cana, ou a maior parte da produção era da cana-de-açúcar. Todas as outras matérias-primas que eram produzidas, elas giravam em torno da produção primária, da cana-de-açúcar. Além disso, esse estilo plantation também, ele é focado em latifúndio, na grande propriedade. Então são vastas extensões de terra, justamente para produção, né, para produzir em larga escala. Além disso, era focada na mão de obra escrava, e nesse caso era do negro africano, e era exportador, era exclusivamente exportador. Então nada ficava para a colônia, tudo ia para a metrópole, e a metrópole se encarregava de comercializar isso lá dentro da Europa. E, na verdade, a gente pode até dizer que grande parte dos problemas que a gente encontra hoje, da desigualdade social, são justamente por causa dessa forma de exploração lá do começo. Por quê? Por exemplo, as grandes propriedades. A gente até hoje vê grandes propriedades de terra concentradas na mão de poucas pessoas, né? Então a gente não teve ainda uma reforma agrária para distribuir a terra de forma mais justa entre a população. Além disso, né, todas as consequências terríveis da exploração da mão de obra escrava, que a gente vai ver, deve estar nesse canto aqui, em algum lugar dessa tela, que a gente falou sobre a escravidão, então as consequências que a gente vê até hoje em relação a preconceito, racismo, etc. E um outro ponto também em relação a, a gente produzia somente um produto. Então a gente não teve o desenvolvimento de outros produtos e isso acabou acarretando várias crises ao longo do tempo na nossa história. É bacana a gente também tratar em relação ao monopólio português, né? Por que Portugal tinha esse monopólio? Primeiro, as maiores potências da época eram Portugal e Espanha. Sendo que a Espanha, assim que ela chegou aqui na América Espanhola, ela já encontrou de cara ouro e diamante. Então, eles nem se preocuparam em produzir outro tipo de matéria-prima e focaram só na exploração do ouro. Além disso, Portugal já tinha experiência, como a gente já falou, na produção do açúcar. E as outras grandes nações, elas não tinham tanto interesse em explorar suas colônias, especialmente a América Central, a América do Norte. Quando a gente fala de França, Inglaterra. E quando a gente fala aqui do Brasil, da indústria açucareira, a região principal de exploração era o Nordeste. Então a gente tem Pernambuco, a gente tem Bahia, que eram algumas capitanias que eram focadas na produção do açúcar. Além do Rio de Janeiro também, e São Paulo bem mais timidamente e também mais posteriormente. Mas inicialmente, o Nordeste foi o principal produtor de açúcar aqui no Brasil. E isso, né, gerou grande desenvolvimento para a região, tanto que a capital do Brasil foi Salvador durante bastante tempo, pelo menos até 1763, que depois, né, a capital migrou para o Rio de Janeiro, mas até lá a capital era Salvador. Então era uma região, um polo econômico nacional era no Nordeste. Tanto que quando os holandeses invadem o Brasil, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, eles vão focar justamente na ocupação do Nordeste, porque lá era o polo econômico nacional, lá era o polo econômico brasileiro. E galera, não dá pra gente falar de indústria do açúcar sem a gente falar de outra atividade econômica que dava suporte à indústria do açúcar, que era justamente o tráfico negreiro.
Então, galera, o tráfico ele se demonstrou uma atividade tão lucrativa que, cara, acabava gerando renda justamente para aumentar a exploração. Então, tinha muitos traficantes que, na verdade, eles focavam no tráfico e eles ficavam extremamente ricos com isso. Tanto que, mesmo depois da primeira proibição, que tiveram algumas proibições do tráfico, mas desde a primeira proibição, na verdade, o tráfico continuou, mesmo que clandestinamente, porque era uma atividade extremamente lucrativa. E, Samir, você está falando tanto do açúcar, tem certeza que a gente não produzia nada além disso? Na verdade, a gente tinha diversas outras atividades econômicas também, mas nenhuma delas era voltada para o mercado externo. Todas elas eram voltadas para o consumo interno, para o próprio Brasil, para dar suporte à atividade açucareira. Então a gente pode dizer, né, do pão nacional, que a gente chama pão brasileiro, que é a mandioca. Então a gente tinha a produção da mandioca, a gente tinha arroz, feijão, a gente tinha o fumo, que naquela época estava em crescente, né, demanda. Então também tinha muita produção de fumo aqui no Brasil, principalmente na Bahia, em algumas regiões da Bahia. Além disso, tinha a pecuária. Por que a pecuária? Porque a pecuária ela fornecia principalmente o charque, que é a carne seca, e couro também, né? Isso tudo para consumo interno. E a pecuária foi um dos grandes fatores que levou a mais para a interiorização do Brasil. Porque como o litoral estava focado na produção do açúcar, os produtores de gado, né, os pecuaristas, eles iam mais para o interior para poder produzir o seu gado. Então, pessoal, a gente acaba percebendo que a gente tinha outras atividades econômicas, mas elas eram muito pequenas. E a gente pode dizer que o açúcar ele foi realmente extremamente importante nesse primeiro momento, porque mesmo depois da descoberta do ouro, já lá no século XVII, por aí, XVIII, o açúcar ainda ele era o produto mais exportado do Brasil. Mesmo essa exportação tendo caído bastante, a gente também vai falar no vídeo mais pra frente o que levou à crise do açúcar, que foi principalmente as consequências da invasão holandesa e a ascensão do açúcar das Antilhas, que acabaram virando competição com o Brasil. Então, sim, lá no século XVII, mais ou menos, meados do século XVII, segunda metade do século XVII, a indústria do açúcar começa a declinar, e declinar bastante. O Brasil precisava arranjar uma nova forma, um novo produto, para poder continuar rendendo. E aí foi quando a gente fez a descoberta do ouro e diamante, que a gente também vai falar um pouco mais para frente. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós falamos sobre a economia brasileira, a economia do açúcar. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no começo, vou repetir aqui também, não deixem de se inscrever aqui no canal e dar um joinha, compartilhe com seus amigos, por favor, que isso ajuda bastante o professor aqui. Beleza? Então, galera, beijo, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.